Bom, boa noite, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente da Câmara Municipal, restante Executivo. Cumprimento os municípios também aqui presentes, funcionários da Assembleia. Penso que comunicação social não estará ninguém, mas perdoem-me se estiver em erro. Gostava de começar com um cumprimento especial e um agradecimento pela disponibilização de espaço ao São Juiz da Confraria Nossa Senhora do Paraíso, mas também à Junta de Freguesia de Val do Paraíso, que muito bem nos recebe na sua freguesia. Havendo quórum, vamos dar início aos trabalhos. Antes de mais, sejam bem-vindos. Esta é verdadeiramente a nossa primeira reunião de trabalho. E é também a primeira reunião em que os nossos municípios podem colocar questões ao Executivo, embora já o possam ter feito também em sessões de Câmara, mas este é sempre um momento também especial. O pedido que vos vou fazer é que durante as intervenções que não retirem as máscaras, está bem? Vamos tentar falar, eu sei que é incómodo, para mim também é, mas vamos tentar falar com as máscaras colocadas para prevenirmos, está bem? Para termos todos os cuidados possíveis. Portanto, sendo esta uma sessão extraordinária, vamos começar com o período aberto aos cidadãos. Cada cidadão, apenas para recordar, dispõe de 3 minutos para poder colocar a sua questão e depois obterá a resposta em consonância ou não, mediante assim o Sr. Presidente da Câmara pretenda responder. Nós temos já uma inscrição que foi feita por e-mail da Sra. Ana Duarte Pereira. Pergunto se mais algum cidadão se deseja inscrever. Eu peço desculpa, vou pedir para depois dizerem o nome ao microfone para ficar o registro. Peço desculpa, não percebi. Não havendo mais inscrições, dou então a palavra à Sra. Ana Duarte Pereira. Graça, por favor, lá ao fundo. Obrigada. Muito boa noite a todos. Eu não tenho bem uma questão, é mais uma partilha que tenho para fazer convosco. Nos últimos meses tenho tido a oportunidade de trocar alguma correspondência e de falar também com o ACES de Alverca, bem como com a ARS Lisboa e Val do Tejo, com a ERSE e com a Secretaria de Estado da Saúde. E devo dizer-vos, e é esta a minha partilha convosco, que tem sido uma absoluta desilusão verificar que estamos a falar de pessoas que tomam decisões por nós e que não conhecem a nossa realidade. Pude, por exemplo, verificar que no ACES não sabiam que Val do Paraíso era uma freguesia, não sabiam que as pessoas que tinham deixado de estar sem médico de família em Azambuja passaram a estar sem médico de família em Aveiras de Cima, não sabiam que as pessoas, por exemplo, das Virtudes tinham mais facilidade de transporte para Azambuja, enfim, não sabiam uma série de coisas. E a minha partilha realmente é esta, é de que estas pessoas, estas instituições que estão a tomar estas decisões por nós, não sabem, não conhecem o nosso território, não querem saber e também parecem julgar que não têm que prestar contas a ninguém. Nós sabemos que, e vão hoje eleger um representante da Assembleia Municipal para o ACES, sabemos que no passado o Conselho da Comunidade não reuniu e que houve uma série de atrapalhadas que não vale a pena recordar e, portanto, eu queria instar os senhores a exigir mais, a ter menos resignação e aceitação, mas sim uma luta intransigente pelos nossos direitos, porque aqui em Val do Paraíso todos conhecemos pessoas que em situação de maior fragilidade, quer seja por desafios económicos, por terem doenças crónicas, por serem portadores de deficiência, por serem idosos, que não têm médico de família e, portanto, julgo que, junto de todas as pessoas, instar-vos
a defender mais os nossos interesses. Tem havido manifestações extraordinárias da parte da sociedade civil, que temos assistido a favor da saúde do Concelho, que têm recebido o apoio das instituições, mas é preciso mais, porque naturalmente o vosso sucesso corresponde à melhor qualidade de vida de nós todos. Muito obrigada. Dava agora a palavra à senhora Sandra Azeitão. Olá, boa noite a todos. Antes de mais, obrigada. Bom início destes novos trabalhos, neste novo mandato. A minha questão hoje é muito breve, prende-se apenas com a questão do veterinário municipal. Gostava que, se fosse possível, que me esclarecessem qual a situação atual. E também alertar que há muitos problemas e estão a haver muitos problemas e cada vez mais, nomeadamente posso dar o exemplo de Casais de Baixo com a questão dos gatos. É uma questão premente. Também creio que por parte das autoridades competentes terá havido alguns benefícios para ajudar na esterilização dos animais. E queria perguntar se a Câmara se candidatou a essas ajudas, mas nomeadamente gostava de saber se temos veterinário ou não e qual a situação atual. Era só isto, obrigada. Muito obrigada a nós. Questiono se mais alguém do público pretende intervir. Não tendo mais intervenções, dou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa noite a todos, caros colegas aqui da mesa, Sra. Presidente e demais deputados municipais, público em geral. Muito boa noite a todos. A primeira intervenção foi mais uma contestação, uma constatação, portanto, de um facto que todos reconhecemos que as coisas não estão bem. E não estão bem não é agora, não estão bem já há 20 anos, portanto que há problemas, nomeadamente na saúde, pela falta e essencialmente pela falta de médicos. Porque se houvesse médicos, todas as instâncias de saúde no Concelho estariam a funcionar na sua plenitude, porque todas as freguesias têm, portanto, instalações, desde Vila Nova da Rainha a Vila Nova de São Pedro, portanto, já houve médicos de família. Portanto, o grande problema que se coloca é a questão dos médicos, portanto, ainda agora foram abertas 5 vagas para a Zambuja, vai haver um concurso, vão ser colocados 27 médicos e, portanto, com toda a certeza que nenhum médico quer vir para a Zambuja. Portanto, é uma constatação que tivemos das conversações que temos tido, quer com o ACES, quer que a ARVT, quer com a Secretaria de Estado, quer com a Sra. Ministra, portanto, foi a constatação que temos, portanto, para vos transmitir é a dificuldade da colocação dos médicos, que não há, mesmo médicos contratados, portanto, houve um tempo bastante curto, falava-se muito que um dos caminhos a seguir seria, portanto, contratar médicos, mas também não há médicos para contratar, as empresas, e há uma falta de responsabilidade, foi aquilo que nos dizem, há uma falta de responsabilidade que os médicos fazem-se anunciar e depois no dia, na véspera, portanto, dizem que não vêm e as pessoas ficam com consultas marcadas, ficam sem consultas. Portanto, há que realmente fazer qualquer coisa, portanto, a este nível na saúde. Relativamente às manifestações que têm existido, nós temos dado o apoio, portanto, que é a nossa obrigação. Estamos com as pessoas, já reunimos com as pessoas, com os diretores do ACE e com o diretor da ARS-LVT, desculpem. Portanto, tivemos aí com o diretor do Centro de Saúde, o Dr. Mário. Portanto, e tivermos ali, a perceber o que é que se poderá vir a fazer de melhor na saúde. Mas é um problema, portanto, que temos que ir vivendo com ele, portanto, de uma forma diferente e se queremos, portanto, também fazer a diferença, também temos que ser mais proativos e, portanto, exigir que as pessoas, portanto, nomeadamente os médicos, se fixem aqui no Concelho da Zambuja. Estamos a fazer um regulamento que breve transferirá à Assembleia Municipal, de incentivos para, portanto, para a fixação dos médicos. Vamos ver se conseguimos que esse regulamento, portanto, produza efeitos.
A Sandra Azeitão perguntou pelo veterinário. Temos uma veterinária, portanto, uma senhora doutora que já está a trabalhar em plenas funções na Câmara Municipal. Os gatos nos casais de baixo, é nos casais de baixo, é nos casais de britos, é em Aveiras de Baixo, é na Azambuja. Portanto, há um excesso deste tipo de felinos, portanto, por todo o concelho e, portanto, estamos a tentar com o processo de esterilização, quer dos gatos e a castração a esterilização das gatas e a castração, portanto, dos gatos e, portanto, tentar eliminar, portanto, algumas situações que maiores nos afligem. Aderimos ao programa SED, portanto, e está em pleno desenvolvimento. Estamos também, queria-vos dizer que estamos agora a dar os primeiros passos, já há algum tempo, para a construção de um canil municipal, porque andámos 5 anos, portanto, a ouvir da nossa comunidade intermunicipal que ia haver um canil intermunicipal, coisa que, portanto, não veio a acontecer e promessas, portanto, em vão foram feitas e nessa perspectiva, portanto, decidimos avançar para a construção de um canil para, portanto, que sirva o canil e gatil, que sirva, portanto, os interesses do Concelho de Azambuja. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não havendo mais inscrições neste período, aberto aos cidadãos e sendo esta uma sessão extraordinária, não há lugar ao período antes da ordem do dia para os senhores deputados, vamos assim entrar no período correspondente à ordem do dia. Sim, faça favor. Dê-me só um segundo, por favor, que já chega ao microfone. Muito boa noite a todos. É um pedido de esclarecimento com 3 perguntas. Esta Assembleia é organizada fora das instalações habituais da Câmara Municipal e gostaria de saber porquê, dado que a Assembleia não foi consultada, não houve nenhuma proposta à Assembleia para que saísse do seu espaço habitual e viesse para Valparaíso. O que, aliás, é um presente envenenado, dado que os deputados, quando as Assembleias tem sido costume, se deslocam para as freguesias, tendem a ser para discutir os problemas das freguesias, o que não pode acontecer agora, precisamente porque é uma Assembleia extraordinária e não há período antes da ordem do dia. Esta é a primeira questão. Porquê e porquê é que a Assembleia não foi consultada, não foi apresentada à Assembleia essa decisão? A segunda questão, o povo de Valparaíso é muito dinâmico e há em Valparaíso 3 associações, coletividades populares independentes do Poder do Estado, nomeadamente a Confraria, o Rancho e o ADR. Porque é que foi tomada a decisão ser aqui e não numa das outras? E chegando à terceira questão, ainda bem que foi aqui, se me pedir a opinião, porque aproxima-se a festa, e a festa em Valparaíso tem 3 características fundamentais. A primeira é uma característica religiosa, a segunda é a reunião da diáspora de valparaísanos pelo país e pelo mundo, e a terceira, estas instalações não são gratuitas, é a recolha de fundos para essa associação independente e autónoma. Portanto, gostaria de saber que contrapartidas é que um organismo de Estado que veio servir das instalações de uma organização independente, autónoma e popular lhe deu para essa utilização. Obrigada, Sr. Deputado. Portanto, irei considerar que é um ponto de ordem à mesa. O meu nome é José Navarro. Sim, senhora, Sr. José Navarro. Sr. José Navarro, para lhe responder que a questão das reuniões serem descentralizadas é algo que já iniciámos no mandato anterior, foi interrompido, infelizmente, pela questão da pandemia, porque acabaram por não se realizar sequer reuniões presenciais, mas que esta é uma prática que pretendo continuar, levar a cabo, e que, portanto, nós, em termos de mesa da Assembleia Municipal, tomamos essa decisão de fazer esta primeira reunião descentralizada. A questão que refere da discussão em termos de assuntos de cada freguesia, é verdade que também foi uma prática de ser feito, mas se me permite, e sendo esta uma sessão em que não há período para os senhores deputados, há período para o público e, portanto, os senhores fregueses da freguesia de Valdeparaíso podem e bem participar, mas também dizer que o facto de ser na freguesia de Valdeparaíso não quer dizer, por exemplo, que não possamos ter público do restante concelho de
de Azambuja, assim como noutras reuniões em que seja uma sessão ordinária, que haja lugar a período para os deputados, os senhores deputados não possam colocar questões relativas a outras freguesias diferentes daquelas onde estão. Portanto, nada define que se tem que falar especificamente só sobre aquela freguesia. Quanto ao local onde está a ser realizada esta sessão, foi questionada a Junta de Freguesia, foi informada a Junta de Freguesia da intenção de realizar esta primeira sessão descentralizada na freguesia de Val do Paraíso e, portanto, foi questionado qual seria o local mais indicado e que a Junta de Freguesia sugeria e foi-nos dada essa indicação por parte da Junta de Freguesia deste local. Quanto ao resto, não lhe posso responder se há contrapartidas ou não, que se as há, não tenho conhecimento das mesmas, portanto, foi-nos transmitida a informação deste local por parte da Junta de Freguesia, que se ofereceu para nos ajudar a encontrar o melhor local possível, mas poderemos depois tentar esclarecer se há ou não há algum tipo de contrapartida associada. O facto de ser reuniões descentralizadas, eu acho que nós só temos a louvar, portanto, mas volto a referir, nada impede que noutras sessões, e até podemos rever depois o funcionamento, se irá continuar à mesma dessa forma ou não, porque nós podemos ter sessões em que são realizadas em Azambuja e que não quer dizer que não se possa discutir à mesma assuntos de determinadas freguesias. Mas, portanto, só para deixar essa nota que foi uma decisão da mesa da Assembleia Municipal. Para dar uma nota quanto aos trabalhos da ordem do dia, eu vou colocar cada uma das propostas à votação, está bem, para ser admitida as propostas em si, e só após essa votação, então, pedirei a cada representante dos grupos municipais para fornecerem, caso assim pretendam, listas candidatas a cada uma das propostas em cima da mesa. Vou começar pela proposta 01 AM 2021, do ponto 1, eleição dos membros para representação da Assembleia Municipal junto à Assembleia Intermunicipal da CIMLT. Portanto, só recordar que esta é uma proposta em que os candidatos apenas podem ser eleitos de forma direta, portanto, os presidentes de junta não podem fazer parte das listas, assim como também não votarão para esta eleição. A eleição decorre pelo sistema do MET-TIONT, portanto, que será depois, resultará do resultado da respectiva votação. Portanto, colocava esta proposta à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Peço desculpa, só para confirmar, não percebi se votava contra a proposta. Quem vota a favor? Portanto, os restantes. Muito obrigada. Portanto, a proposta foi aprovada por maioria, com 2 votos contra. Peço então a cada representante do grupo municipal, questiono se têm listas a apresentar, sim. Não precisa logo. Está fora do país. Não sei onde. Esta semana não estava cá. Portanto, deu entrada na mesa 2 propostas de lista. Uma lista de candidatura de representantes por parte do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda, com os seguintes elementos: Vera Lúcia Raimundo Braz dos Santos, António José da Fonseca Nobre, Armando Jorge Adrião Calixto, Firmino Miguel Santos Amendoeira, Rodrigo Paulo Ferreira da Conceição, David José Pinto Mendes, Cláudia Helena Domingos Gomes, Lúcio Manuel Cardador Costa. Vamos designar esta lista como sendo a lista A. A outra proposta foi indicada pelo PSD e apresenta o Sr. Nelson Caetano Rodrigues,
Maria João Martins Canilho de Souza, Carlos Alberto Cláudio Pires, Helena Maria Amorim Maciel, José Vieira Navarro de Andrade. Vai ser considerada lista B. Graças, já temos os votos prontos. Lista A e lista B. Nós vamos proceder à chamada. A zona para votar será atrás deste biombo aqui ao pé das escadas, está bem? E temos aqui a urna. Não tem nada. Que ficará aqui à frente. Posso, sim, senhora. Portanto, lista A é a lista apresentada pelo PS, pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Quer que diga também os nomes ou basta a indicação da... Portanto, o nome: Vera Lúcia Raimundo Braz dos Santos, António José da Fonseca Nobre, Armando Jorge Adrião Calisto, Firmino Miguel Santos Amendoeira, Rodrigo Paulo Ferreira da Conceição, David José Pinto Mendes, Cláudia Helena Domingos Gomes, Lúcio Manuel Cardador Costa. A lista B, apresentada pelo PSD: Nelson Caetano Rodrigues, Maria João Martins Canilho de Souza, Carlos Alberto Cláudio Pires, Helena Maria Amorim Maciel e José Vieira Navarro de Andrade. Sim? Podemos então proceder à chamada? Então chamo o Sr. Deputado António José da Fonseca Nobre. O Sr. Armando José Adrião Calisto. Jorge? É Jorge, não, está bem, está bem. É o seu grupo municipal. Sr. Carlos Alberto Cláudio Pires. Carlos Alberto Rafael da Fonte. Senhora Cláudia Helena Domingos Gomes. Senhor David José Pinto Mendes. Senhora Elisete Maria Vitorino Rodrigues. Sr. Firmino Miguel Santos Amendoeira. Sr. Gonçalo Luís Mesquita Ferreira.
Senhora Helena Maria Amorim Maciel. Sr. Horácio Gomes Ribeiro. Sr. José Vieira Navarro de Andrade. Sr. Lúcio Manuel Cardador Costa. Sra. Maria de Fátima Pinto. Sra. Maria Fernanda Fidalgo. Sra. Maria João Martins Canilho de Souza. Sra. Marta David Gondar Diniz. Sra. Natália Maria Andrade Pérez. Sr. Nelson Caetano Rodrigues. Isso é para mim. Rodrigo Paulo Ferreira da Conceição. E Vera Lúcia Raimundo Braz dos Santos. Terminou.
Portanto, o resultado da votação foi o seguinte: tivemos 21 votos, 2 brancos, 13 na lista A e 6 na lista B. Portanto, vou-vos pedir só um segundo para nós fazermos a distribuição pelo método e já anunciarei a lista que será indicada à CMLT. Portanto, o resultado da lista final que será comunicada à CMLT é composta pelos senhores deputados Vera Brás, António José da Fonseca Nobre, Nelson Caetano Rodrigues e Armando Jorge Adrião Calisto. Estes são os 4 efetivos. Os suplentes que serão indicados serão, respectivamente, os elementos de cada lista que estão a seguir de cada partido, uma vez que a substituição é feita pelo elemento correspondente do partido em causa, no caso de haver uma substituição na sessão da Assembleia Intermunicipal. Portanto, no caso da lista A, será o primeiro suplente Sr. Rodrigo Paulo Ferreira da Conceição e, no caso da lista B, será a Sra. Maria João Martins Canilho de Sousa. Vamos então passar ao ponto 2, proposta número 02-AM 2021, eleição de um Presidente de Junta representante da Assembleia Municipal junto à Associação Nacional de Municípios Portugueses. Portanto, vou colocar esta proposta primeiro a sua admissão à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Questiono se algum dos líderes dos grupos municipais pretende apresentar lista. Portanto, uma lista apresentada pelo PS e pelo PCP tem como efetivo o Sr. Presidente de Junta, Francisco António Galvão Morgado, e como suplente o Sr. José Avelino Colasso Correia. Portanto, irei considerar como lista A. Lista apresentada pelo grupo do PSD. Sr. Presidente de Junta, José Manuel Fortunato Martins, e como suplente, Sr. Presidente de Junta, Gustavo Bruno Macedo Borda d'Água. Esta será considerada lista B. Portanto, volto a recordar, lista A, lista apresentada pelo PS e pelo PCP, efetivo Francisco Morgado, suplente José Avelino Correia. Lista B, lista apresentada pelo grupo do PSD, primeiro efetivo o Sr. José Martins e o suplente o Sr. Gustavo Borda d'Água. Vamos proceder então à chamada. Boa noite. Vou então chamar os senhores deputados municipais. António José da Fonseca Nobre. Ainda não, então, ainda não deu aqui. Só mais um bocadinho.
Somos 21 deputados municipais. Somos 28. Pois. Então, e aqui já estão dois votos do Chega contra. E agora são 27. São 26 votos a favor do PS. Eu já estou baralhada. Podemos? Graça. Já está distribuído por todos os senhores deputados, sim? Está aí. Portanto, o senhor deputado municipal António José da Fonseca Nobres. Senhor Armando Jorge Adrião Calixto. Senhor António Rodrigues Torrão. Senhor Carlos Alberto Cláudio Pires. Senhor Carlos Alberto Rafael da Fonte. Senhor Cláudio André Serrano Horta Salema. Senhora Cláudia Helena Domingos Gomes. Senhor David José Pinto Mendes. Senhora Elisete Maria Vitorino Rodrigues. Senhor Firmino Miguel Santos Amendoeira. Senhor Francisco Antônio Galvão Morgado. Senhor Gonçalo Luís Mesquita Ferreira. Senhor Gustavo Bruno Borda d'Água. Senhora Helena Maria Amorim Maciel. Senhor Horácio Gomes Ribeiro. Senhor José Evelino Colasso Correia. Senhor José Manuel Fortunato Martins. Senhor José Vieira Navarro de Andrade. Senhor Lúcio Manuel Cardador Costa. Senhora Maria de Fátima Pinto. Maria Fernanda Fidalgo. Senhora Maria João Martins Canilho de Sousa. Seguir Marta David Gondar Diniz.
Senhora Natália Maria Andrade Pérez. Senhor Nelson Caetano Rodrigues. Senhor Rodrigo Paulo Ferreira da Conceição. Senhor Sérgio Paulo de Sousa Alexandre. E a Senhora Vera Lúcia Raimundo Braz dos Santos. Portanto, o resultado da votação foram 18 votos na lista A, 8 votos na lista B e 2 votos em branco. Ganhou assim a lista A, estando eleitos os senhores Presidentes de Junta Francisco António Galvão Morgado e, na sua substituição, o Sr. Presidente de Junta José Avelino Colasso Correia. Associação Nacional de Municípios. Passando ao ponto 3, proposta número 03-AM 2021, eleição de um Presidente de Junta, representante da Assembleia Municipal, junto do Conselho Sinergético Municipal. Ir colocar esta proposta à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Questiono assim aos senhores líderes de bancada se pretendem apresentar listas candidatas. Façam favor. Portanto, temos uma lista apresentada pelo Grupo Municipal do PS e do PCP, que apresentam como efetivo o Sr. Presidente de Junta José Avelino Colasso Correia e como suplente o Sr. Presidente de Junta Sérgio Paulo de Sousa Alexandre. Irá ser considerada lista A.
uma lista apresentada pelo grupo do PSD, que tem como efetivo o Sr. Presidente de Junta, Gustavo Bruno Macedo Borda d'Água, e como seu suplente, o Sr. Presidente de Junta, José Manuel Fortunato Martins. Esta irá ser considerada a lista B. Vamos proceder então à chamada, assim que a Graça terminar de distribuir os votos. Muito agradeço. Está? Então vamos começar. Sr. António José da Fonseca Nobre. Sr. Armando Jorge Adrião Calixto. António Rodrigues Terrão. Carlos Alberto Cláudio Pires. Carlos Alberto Rafael da Fonte. Cláudio André Serrano Horta Salema. Sra. Cláudia Helena Domingos Gomes. Sr. David José Pinto Mendes. Sra. Elisete Maria Vitorino Rodrigues. Sr. Firmino Miguel Santos Amendoeira. Sr. Francisco António Galvão Morgado. Sr. Gonçalo Luís Mesquita Ferreira. Sr. Gustavo Bruno Borda d'Água. Sra. Helena Maria Amorim Maciel.
Sr. Horácio Gomes Ribeiro. Sr. José Avelino Colasso Correia. Sr. José Manuel Fortunato Martins. Sr. José Vieira Navarro de Andrade. Sr. Lúcio Manuel Cardador Costa. Sra. Maria de Fátima Pinto. Sra. Maria Fernanda Fidalgo. Sra. Maria João Martins Canilho de Sousa. Sra. Marta David Gondar Diniz. Natália Maria Andrade Pérez. Sr. Nelson Caetano Rodrigues. Rodrigo Paulo Ferreira da Conceição. Sérgio Paulo de Sousa Alexandre. E Vera Lúcia Braz dos Santos. Não. O resultado da votação foram 18 votos na lista A, 8 votos na lista B, 2 votos em branco. Ganhou assim a lista A, que é constituída pelo Sr. Presidente de Junta José Avelino Colasso Correia e como seu substituto o Sr. Presidente de Junta Sérgio Paulo de Sousa Alexandre.
fazer um trabalho prévio de identificação dos prédios para... Vamos avançar para o ponto 4, proposta 04 AM 2021, eleição de Presidente de Junta, representante da Assembleia Municipal junto do Conselho Municipal de Educação. Vou colocar esta proposta à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Questiono aos senhores líderes de cada grupo municipal se têm listas para apresentar. Sim. Temos uma lista apresentada pelo Grupo Municipal do PS, constituída como efetivo pelo Sr. Presidente de Junta, Sérgio Paulo de Sousa Alexandre, e como seu suplente, Sr. Presidente de Junta, Francisco António Galvão Morgado. Irá ser considerada lista A. Foi igualmente apresentada uma lista pelo grupo do PSD, que tem como efetivo o Sr. Presidente de Junta, José Manuel Fortunato Martins, e como seu suplente, o Sr. Presidente de Junta, Gustavo Bruno Macedo Borda de Água. Esta lista irá ser considerada como a lista B. Vamos só então aguardar que a Graça termine de distribuir os votos. Pois não sei. Está bem. Vou então passar à chamada. António José da Fonseca Nobre, Armando Jorge Adrião Calisto, António Rodrigues Torrão, Carlos Alberto Cláudio Pires, Carlos Alberto Rafael da Fonte, Cláudio André Serrano Horta Salema, Cláudia Helena Domingos Gomes, David José Pinto Mendes, Elisete Maria Vitorino Rodrigues, Firmino Miguel Santos Amendoeira, tenho que esperar, Francisco António Galvão Morgado, Gonçalo Luís Mesquita Ferreira, Gustavo Bruno Borda de Água, Helena Maria Amorim Maciel, Horácio Gomes Ribeiro, José Evelino Colasso Correia, José Manuel Fortunato Martins, José Vieira Navarro de Andrade,
Lúcio Manuel Cardador Costa, Maria de Fátima Pinto, Maria Fernanda Fidalgo, Maria João Martins Canilho de Sousa, Marta David Gondar Diniz, Natália Maria Andrade Pérez, Nelson Caetano Rodrigues, Rodrigo Paulo Ferreira da Conceição, Sérgio Paulo Sousa Alexandre e Vera Lúcia Raimundo Braz dos Santos. Temos, portanto, resultado da votação com 18 votos na lista A, 8 votos na lista B e 2 votos em branco. Assim sendo, a lista aprovada é constituída pelo Sr. Presidente de Junta, Sérgio Paulo de Sousa Alexandre, e como seu substituto, o Sr. Presidente de Junta, Francisco António Galvão Morgado. Ponto 5, proposta 05-AM 2021, eleição de Presidente de Junta, representante da Assembleia Municipal, junto à Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Coloco a proposta à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Questiono aos senhores líderes de bancada se têm listas a apresentar. Deu entrada na mesa uma lista apresentada pelo PS, que tem como efetivo o Sr. Presidente de Junta, André Serrano Horta Salema, e como seu substituto, o Sr. Presidente de Junta, Sérgio Paulo de Sousa Alexandre. Esta irá ser considerada a lista A. Pelo grupo do PSD, deu entrada uma lista composta pelo Sr. Presidente de Junta, Gustavo Bruno Macedo Borda d'Água, e como seu substituto, o Sr. Presidente de Junta, José Manuel Fortunato Martins. Esta será considerada a lista B.
Não sei, foi como disse. Também. Então vamos dar início. Sr. Deputado António José da Fonseca Nobre. Sr. Armando Jorge Adrião Calixto. Sr. António Rodrigues Torrão. Sr. Carlos Alberto Cláudio Pires. Sr. Carlos Alberto Rafael da Fonte. Sr. Cláudio André Serrano Horta Salema. Sra. Cláudia Helena Domingos Gomes. Sr. David José Pinto Mendes. Sra. Elisete Maria Vitorino Rodrigues. Sr. Firmino Miguel Santos Amendoeira. Sr. Francisco António Galvão Morgado. Sr. Gonçalo Luís Mesquita Ferreira. Sr. Gustavo Bruno Borda d'Água. Sra. Helena Maria Amorim Maciel. Sr. Horácio Gomes Ribeiro. Sr. José Evelino Colasso Correia. Sr. José Manuel Fortunato Martins. Sr. José Vieira Navarro de Andrade. Sr. Lúcio Manuel Cardador Costa. Sra. Maria de Fátima Pinto. Maria Fernanda Fidalgo. Sra. Maria João Martins Canilho de Souza. Sra. Marta David Gondar Diniz. Sra. Natália Maria Andrade Pérez. Sr. Nelson Caetano Rodrigues. Rodrigo Paulo Ferreira da Conceição. Sérgio Paulo de Sousa Alexandre. E Sra. Vera Lúcia Raimundo Braz dos Santos.
Resultado da votação são 18 votos na lista A, 8 votos na lista B e 2 votos em branco. Estão, portanto, eleitos o Sr. Presidente de Junta, André Serrano Horta Salema, e como seu substituto, o Sr. Presidente de Junta, Sérgio Paulo de Sousa Alexandre. Passando ao ponto 6, proposta 06 AM 2021, eleição de Presidente de Junta, representante da Assembleia Municipal, junto à Comissão Municipal de Proteção Civil. Vou colocar a proposta à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Questiono aos senhores representantes se têm listas a apresentar. Então, entrada na mesa uma lista apresentada pelo Grupo Municipal do PS e pelo PCP, que tem como efetivo o Sr. Presidente de Junta, António Rodrigues Torrão, e como seu substituto, o Sr. Presidente de Junta, Cláudio André Serrano Horta Salema. Esta será considerada a lista A. Pelo Grupo Municipal do PSD, apresentam uma lista composta pelo Sr. Presidente de Junta, José Manuel Fortunato Martins, e como seu substituto, Sr. Presidente de Junta, Sr. Gustavo Bruno Macedo Borda de Água. Esta será considerada a lista B. Vou então começar a chamada. António José da Fonseca Nobre. Armando Jorge Adrião Calisto. António Rodrigues Torrão. Carlos Alberto Cláudio Pires. Carlos Alberto Rafael da Fonte. Cláudio André Serrano Horta Salema. Cláudia Helena Domingos Gomes, David José Pinto Mendes, Elisete Maria Vitorino Rodrigues, Firmino Miguel Santos Amendoeira, Francisco António Galvão Morgado, Gonçalo Luís Mesquita Ferreira, Gustavo Bruno Borda de Água, Helena Maria Amorim Maciel, Horácio Gomes Ribeiro,
José Avelino Colasso Correia, José Manuel Fortunato Martins, José Vieira Navarro de Andrade, Lúcio Manuel Cardador Costa, Maria de Fátima Pinto, Maria Fernanda Fidalgo, Maria João Martins Canilho de Souza, Marta David Gondar Diniz, Natália Maria Andrade Pérez, Nelson Caetano Rodrigues, Rodrigo Paulo Ferreira da Conceição, Sérgio Paulo de Sousa Alexandre e Vera Lúcia Raimundo Braz dos Santos. Vale a pena perder eleições. Muito previsto. Há 2 meses das eleições, pá. Há menos de 2 meses. É uma coisa sem explicação. É claro. Então, um cartaz chifado. Não dá para mais nada, mete-se uma pinga. Estamos a votar para isso, pá. É. Nós e o PT. Isso era uma boa frase. Uma boa frase. Ó, Rui, teu filho. O filho. Mas partiu? Partiu? Qual osso? O fêmur. Foda-se. Temos então como resultado da votação 18 votos na lista A, 8 votos na lista B e 2 votos em branco. Foi assim eleita a lista composta pelo Sr. Presidente de Junta, António Rodrigues Torrão, e como seu substituto, Sr. Presidente de Junta, Cláudio André Serrano Horta Salema. Senhores deputados, vamos para o último ponto da nossa ordem do dia. Proposta 07-AM 2021, eleição de representante da Assembleia Municipal junto ao Conselho da Comunidade do Aços, fazendo desde já a ressalva que no primeiro documento que foi enviado quanto a esta proposta tinha a designação Conselho Municipal de forma equívoca, portanto o nome correto é Conselho da Comunidade do Aços e foi feita essa retificação. Coloco a proposta à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Questiono aos senhores líderes de bancada se têm propostas de listas a apresentar. Tem para se coçar, tem. 30 centímetros, 35 centímetros de costura. Tiveram que descascar aquilo tudo, não é? Ligar no sítio. Deu entrada uma lista de candidatura apresentada pelo Grupo Municipal do PS e pelo PCP.
composta pelo Sr. Deputado efetivo Rodrigo Paulo Ferreira da Conceição, como suplente o Sr. Deputado David José Pinto Mendes. Esta será considerada a lista A. Pelo Grupo Municipal do PSD, deu entrada a uma lista composta pelos Srs. Deputados Natália Maria Andrade Peres e tendo como suplente a Sra. Deputada Maria João Martins Canilho de Sousa. Esta será a lista B. Então vamos começar. São os senhores deputados António José da Fonseca Nobre, o Sr. Armando Jorge Adrião Calisto, o Sr. António Rodrigues Torrão, o Sr. Carlos Alberto Cláudio Pires. Não tem ainda? Temos que esperar um bocadinho. Graças. Não podemos prosseguir, falta o senhor Carlos, o senhor deputado Carlos não tem ainda. Já têm todos? Prosseguimos, então, o senhor Carlos Alberto Cláudio Pires, o senhor Carlos Alberto Rafael da Fonte, Sr. Cláudio André Serrano Horta Salema, Sra. Cláudia Helena Domingos Gomes, Sr. David José Pinto Mendes, Sra. Elisete Maria Vitorino Rodrigues, Sr. Firmino Miguel Santos Amendoeira, Sr. Francisco António Galvão Morgado, Sr. Gonçalo Luís Mesquita Ferreira, Sr. Gustavo Bruno Borda de Água, Sra. Helena Maria Amorim Maciel, Sr. Horácio Gomes Ribeiro, Sr. José Evelino Colasso Correia, Sr. José Manuel Fortunato Martins, Sr. José Vieira Navarro de Andrade, Sr. Lúcio Manuel Cardador Costa, Sra. Maria de Fátima Pinto, Maria Fernanda Fidalgo, Sra. Maria João Martins Canilho de Sousa, Sra. Marta David Gondar Diniz, Sra. Natália Maria Andrade Peres, Sr. Nelson Caetano Rodrigues, Rodrigo Paulo Ferreira da Conceição, Sr. Sérgio Paulo Sousa Alexandre, e a Sra. Vera Lúcia Raimundo Brás dos Santos.
Resultado da votação: temos 18 votos na lista A, 8 votos na lista B, 2 votos em branco. Estão assim eleitos os senhores deputados, como efetivo o senhor deputado Rodrigo Paulo Ferreira da Conceição e como suplente o senhor deputado David José Pinto Mendes. Senhores deputados, senhores membros do Executivo Municipal, senhores munícipes, chegamos assim. Sim, senhora, senhor deputado José Navarro, faça favor. Graças ao o microfone para o senhor deputado, por favor. Muito obrigado, Senhora Presidente. Esta votação foi sumamente esclarecedora do que vai acontecer ao longo destes 4 anos. No país acabou a geringonça, pelos vistos no Conselho da Zambuja vai continuar uma caranguejola, desta vez só com 2 rodas. É uma velha tradição do nosso Conselho, a CDU dançar a música que o PS lhe dá, e pelos vistos vai durar o baile todo, ao contrário do comunicado que dizia que o acordo para a Câmara não podia ser confundido com uma aliança. Não é bem isso que se está a passar. Também o Bloco, pelos vistos, está pronto para dar um pezinho de dança quando é seduzido para isso. Nós somos livres, não temos as mãos atadas por compromissos e arranjos e respeitaremos o mandato que os eleitores nos outorgaram. Seremos oposição. E, pelos vistos, seremos a única força política a fazer oposição nesta Assembleia. Vamos a isso. Muito obrigada, senhor deputado. Portanto, estava eu a dizer, pedi aos senhores deputados que aguardassem um pouco pela elaboração da minuta da ata, que será lida para ser votada. Agradecer mais uma vez aos munícipes que estão ainda aqui presentes e aqueles que estiveram no início da sessão pela vossa participação, que é bastante importante. Esta ordem de trabalhos de hoje foi uma ordem de trabalhos um pouco peculiar, apenas com eleições, mas que são também eleições bastante importantes para termos uma representação da Assembleia Municipal junto de cada uma das diferentes entidades. Peço então que aguardemos só um pouco, por favor. Aproveitando este tempo enquanto aguardamos, só
dizer aos senhores deputados que a forma como a Assembleia hoje está organizada e em termos de mesas e do equipamento que acho que deve ser atribuído a cada deputado para que possa desempenhar as suas funções da melhor forma possível, que tentaremos que seja sempre este um modelo para que todos os deputados possam ter uma mesa, possam ter um local onde possam trabalhar, ter um computador nas melhores condições possíveis. E mais uma vez agradecer à Confraria Nossa Senhora do Paraíso pela disponibilização da sala e à Junta de Freguesia de Val do Paraíso, que também ajudou na organização do espaço e, portanto, agradecer-vos por isso. Bom, já ouço barulho da impressora, portanto deve ser sinal.
É bonitinha. É novinha. É. Então vamos passar à leitura da minuta da ata da sessão extraordinária 2 de dezembro de 2021. Abertura local no Centro Pastoral da Confraria Nossa Senhora do Paraíso, em Val do Paraíso, a hora às 20h40. Com as presenças na mesa da Assembleia, a Presidente Vera Lúcia Raimundo Braz dos Santos, Primeiro Secretário Rodrigo Paulo Ferreira da Conceição, Segundo Secretário Maria Fernanda Simões Ferreira Fernandes Fidalgo, membros da Assembleia presentes de acordo com a relação anexa a esta minuta. Membros da Câmara Municipal, Sr. Presidente Silvino José da Silva Lúcio, Sr. Vice-Presidente António José Mateus de Matos, Srs. Vereadores Ana Margarida Serrano Gaspar Coelho, Mara Lúcia de Almeida Oliveira, Rui Pedro Figueiredo Corça, José Paulo de Carvalho Pereira, Hugo Silva Sampaio, em substituição de Maria Inês da Graça Louro. Pela Sra. Presidente da Assembleia Municipal foi verificada a existência de quórum. Ordem do dia. Ponto 1. Eleição de 4 representantes e um suplente da Assembleia Municipal junto da Assembleia Intermunicipal da CIMLT, Comunidade Intermunicipal de Alzíria do Tejo. Proposta 01 AM 2021. A senhora Presidente da Mesa explicou que a eleição é feita por votação secreta e a atribuição de mandatos é feita pelo método de onde. Uma vez posta à votação, foi a proposta P01 AM 2021 aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, PSD, CDU e Bloco de Esquerda, e com 2 votos contra do Chega. Foram apresentadas as seguintes listas: pelo PS, pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, tendo sido designada como lista A, efetivos, Vera Lúcia Raimundo Braz dos Santos, António José da Fonseca Nobre, Armando José Adrião Calisto, Firmino Miguel Santos Amendoeira, suplentes Rodrigo Paulo Ferreira da Conceição, David José Pinto Mendes, Cláudia Helena Domingues Gomes e Lúcio Manuel Cardador Costa. Pelo PSD, tendo sido designada como lista B, efetivos, Nelson Caetano Rodrigues, Maria João Martins Canilho de Souza, Carlos Alberto Cláudio Pires, Helena Maria Amorim Maciel e suplentes José Vieira Navarro de Andrade. Realizada a votação por voto secreto, foi apurado o seguinte resultado: lista A, 13 votos, lista B, 6 votos, votos brancos, 2 votos. Sendo os mandatos atribuídos segundo o sistema de representação proporcional e o método da média mais alta de D'Hondt, resultou da votação a seguinte lista a enviar à CIMLT: efetivos, Vera Lúcia Raimundo Braz dos Santos, António José da Fonseca Nobre, Nelson Caetano Rodrigues, Armando Jorge Adrião Calisto, suplentes Rodrigo Paulo Ferreira da Conceição, David José Pinto Mendes, Maria João Martins Canilho de Souza. Ponto 2. Eleição de um Presidente de Junta e seu substituto para representação da Assembleia Municipal junto da ANMP, Associação Nacional de Municípios Portugueses. Proposta P02 AM 2021. Foram apresentadas as seguintes listas. Uma vez posta à votação, foi a proposta P02 AM 2021 aprovada por unanimidade. Pelo PS, PCP, tendo sido designada como lista A. Efetivo, Francisco António Galvão Morgado. Suplente, José Evelino Colasso Correia. Pelo PSD, tendo sido designada como lista B.
efetivo, José Manuel Fortunato Martins e suplente, Gustavo Bruno Macedo Borda de Água. Realizada a votação por voto secreto, foi apurado o seguinte resultado. Lista A, 18 votos. Lista B, 8 votos. Votos brancos, 2 votos. Foi eleita a lista A. Ponto 3. Eleição de um presidente de junta e seu substituto para a representação da Assembleia Municipal junto do Conselho Cinegético Municipal. Proposta P03AM 2021. Uma vez posta à votação, foi a proposta P03AM 2021 aprovada por unanimidade. Foram apresentadas as seguintes listas. Pelo PS e PCP, tendo sido designada como lista A, efetivo, José Evelino Colasso Correia, suplente, Sérgio Paulo de Sousa Alexandre. Pelo PSD, tendo sido designada como lista B, efetivo, Gustavo Bruno Borda de Água, suplente, José Manuel Fortunato Martins. Realizada a votação por voto secreto, foi apurado o seguinte resultado. Lista A, 18 votos. Lista B, 8 votos. Votos brancos, 2 votos. Foi eleita a lista A. Ponto 4. Eleição de um presidente junto e seu substituto para a representação da Assembleia Municipal junto do Conselho Municipal de Educação. Proposta P04AM 2021. Uma vez posta à votação, foi a proposta P04AM 2021 aprovada por unanimidade. Foram apresentadas as seguintes listas. Pelo PS, tendo sido designada como lista A, efetivo, Sérgio Paulo de Sousa Alexandre, suplente, Francisco António Galvão Morgado. Pelo PSD, tendo sido designada como lista B, efetivo, José Manuel Fortunato Martins, suplente, Gustavo Bruno Borda de Água. Realizada a votação por voto secreto, foi apurado o seguinte resultado. Lista A, 18 votos. Lista B, 8 votos. Votos brancos, 2 votos. Foi eleita a lista A. Ponto 5. Eleição de um presidente de junta e seu substituto para a representação da Assembleia Municipal junto da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Proposta P05AM 2021. Uma vez posta à votação, foi a proposta P05AM 2021 aprovada por unanimidade. Foram apresentadas as seguintes listas. Pelo PS, tendo sido designada como lista A, efetivo, Cláudio André Serrano Horta de Sousa, Horta Salema. Suplente, Sérgio Paulo de Sousa Alexandre. Pelo PSD, tendo sido designada como lista B, efetivo, Gustavo Bruno Borda de Água. Suplente, José Manuel Fortunato Martins. Realizada a votação por voto secreto, foi apurado o seguinte resultado. Lista A, 18 votos. Lista B, 8 votos. Votos brancos, 2 votos. Foi eleita a lista A. Ponto 6. Eleição de um presidente de junta e seu substituto para a representação da Assembleia Municipal junto da Comissão Municipal de Proteção Civil. Proposta P06AM 2021. Uma vez posta à votação, foi a proposta P06AM 2021 aprovada por unanimidade. Foram apresentadas as seguintes listas. Pelo PS e PCP, tendo sido designada como lista A, efetivo, António Rodrigues Torrão, suplente, Cláudio André Serrano Horta Salema. Pelo PSD, tendo sido designada como lista B, efetivo, José Manuel Fortunato Martins, suplente, Gustavo Bruno Borda de Água. Realizada a votação por voto secreto, foi apurado o seguinte resultado. Lista A, 18 votos. Lista B, 8 votos. Votos brancos, 2 votos. Foi eleita a lista A. Ponto 7. Eleição de um representante e um suplente da Assembleia Municipal junto do Conselho da Comunidade do Açes,
agrupamento do Centro de Saúde do Estuário do Tejo, proposta P07-AM 2021. Uma vez posta à votação, foi a proposta P07-AM 2021 aprovada por unanimidade. Foram apresentadas as seguintes listas, pelo PS e PCP, tendo sido designada como lista A, efetivo Rodrigo Paulo Ferreira da Conceição, suplente David José Pinto Mendes. Pelo PSD, tendo sido designada como lista B, efetivo Natália Maria Andrade Pérez, suplente Maria João Martins Canilho de Sousa. Realizada a votação por voto secreto, foi apurado o seguinte resultado. Lista A, 18 votos. Lista B, 8 votos. Votos em branco, 2 votos. Foi eleita a lista A. Vamos então proceder à votação da minuta. Questiono. Sim, Sr. Deputado. É só porque disse-me que podia voltar a ler. São os resultados? A votação veio os resultados e a lista que foi. Realizada a votação por voto secreto, foi apurado o seguinte resultado. Lista A, 13 votos. Lista B, 6 votos. Votos brancos, 2 votos. Sendo os mandatos atribuídos segundo o sistema de apresentação proporcional e o método da média mais alta de Dionte, resultou da votação a seguinte lista a enviar à CIMLT. Efetivos Vera Lúcia Raimundo Braz dos Santos, António José da Fonseca Nobre, Nelson Caetano Rodrigues, Armando Jorge Adrião Calisto, suplentes Rodrigo Paulo Ferreira da Conceição, David José Pinto Mendes, Maria João Martins Canilho de Sousa. Ora, boa noite a todos e a todas, desculpem. É só para dizer que nessa lista eu também estava. Sim, Sr. Deputado, eu já percebi a sua questão. E nessa parte já não aparece, desapareceu pelo caminho. Sr. Deputado, não aparece porque o resultado da lista não consta, não chegou ao nome do Sr. Deputado. Temos que chegar a uma conclusão. É que o que se apresentou aqui não foi lista por partidos. Foi uma lista nominal. E não tem em conta, ninguém está lá, apresenta-se a lista como pessoas e isso não se aplica à distribuição por lugares. Senão não faz sentido estarmos a fazer uma coisa, a pessoa aparecer num lugar e depois desaparecer. Sr. Deputado. Pronto, mas sim, essa questão terá que falar com os senhores representantes dos restantes partidos que apresentaram a lista, o senhor representante do PS, o senhor representante da CDU, que terão feito o acordo em termos de lista. A lista foi apresentada pela forma de coligação. E a eleição é pela ordem que está na lista. Sr. Deputado, vou-lhe pedir que me deixe terminar. A lista foi apresentada por uma coligação conjunta de 3 partidos. Os senhores deputados que fazem parte da lista não deixam de fazer parte dos respectivos partidos. Relativamente à lista que foi aprovada, que o senhor deputado integrava, só foram eleitos os deputados até ao 3º mandato. Posso colocar então à votação a minuta da ata. Quem vota contra? Foi engano? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade.
Senhores deputados, só deixar-vos uma breve nota, não sei, ainda não tenho a data em que será realizada a próxima sessão da Assembleia Municipal, mas acredito que não seja antes do Natal, quero por isso só desejar-vos as boas festas com as devidas precauções e deixar uma última nota que não o fiz no início e peço desculpa, mas também aos nossos municípios que nos veem online através da transmissão que está a ser feita pelo Facebook do município, agradecer o acompanhamento desta sessão e também a eles desejar umas boas festas. Muito obrigada. E dou por encerrada esta sessão.